E aí, pessoal, olá a todos, boa noite. Vamos ver uma dica de como você pode fazer uma introdução motivacional do espaço docente de aprendiz. Introdução motivacional e interdisciplinaridade, em referente à disciplina de sociologia. Então vamos lá, para a sociologia. Foi com base com o recurso do uso da enciclopédia. Então nós vamos ver aqui um assunto que ele pode ser usado como base para iniciar a aula de sociologia no primeiro ano letivo. Vamos dizer, o professor de sociologia, ele entra na sala, vai ali, se apresenta aos alunos, e isso aí no primeiro dia do ano letivo. Então, qual é a sugestão que o professor ele pode iniciar um assunto apenas como uma descontração, um bate-papo informal, para que o estudante ele conheça o que ele vai estudar na sociologia. Então, isso gera muitas dúvidas quando se trata de disciplinas que relacionado a áreas humanas. Então, principalmente sociologia e filosofia, E houve uma época em que a sociologia e filosofia não estavam sendo apresentadas, não estavam mais fazendo parte da grade curricular nas escolas, e só estava mais assim em relação só em algumas instituições específicas, que lida com áreas humanas, as ciências humanas, e retornou a fazer parte da escola. E o que acontece? Então, isso aí gera ainda muita dúvida. A gente fica pensando, por que você estuda sociologia? Para que serve o ensino de sociologia, filosofia? E você vê que ainda existe dúvida de alguns estudantes que não sabem por que estudam física, não sabem por que estudam língua portuguesa, biologia, história, geografia. Quer dizer, a gente fica pensando, para que servem as disciplinas? Por que alguns alunos ainda questionam por que tem que estudar todas essas disciplinas na escola? O que eles vão servir para a vida fora da escola? O que vai servir para a área de trabalho? Tem que entender que quando você está estudando qualquer disciplina, seja o que for, até o idioma, você tem um idioma, a língua inglesa principalmente, predominante, que é estudado nas escolas, que é a língua inglesa, e não sabe por que tem que estudar o inglês. Porque vai servir isso na minha vida. Tem que entender o seguinte: qualquer disciplina que você estude, seja qual for, matemática, língua portuguesa, seja qual for, quando você está estudando, você tem que desenvolver a mente. É para você desenvolver o raciocínio, para você ter um desenvolvimento cerebral, Então, porque nós não nascemos igual aos animais que agem irracionalmente, ou seja, o animal ele já nasce pronto para executar aquela ação no ambiente, que é o nicho ecológico. Vamos dizer que é a profissão do animal. Quando o animal nasce, vamos dizer assim, ele já nasce, o que ele vai fazer na natureza? Ele já nasce pronto. Isso aí é uma predisposição genética. Nós, seres humanos, não. Quando o ser humano é a única espécie, dentre todos os seres vivos no planeta, o ser humano é a única espécie que, quando nasce, ele nasce com o cérebro, com mente vazia. Ele nasce com o cérebro vazio. Então, temos que preencher, o nosso cérebro, com os conhecimentos que a gente adquire através da linguagem que é transmitida de um ser vivo, de um ser humano para outro ser humano. Você vê que os animais, eles também transmitem conhecimentos para os seres humanos. A gente observa o que os animais fazem na natureza, os fenômenos da natureza, nós observamos. Observação do fenômeno da natureza tem a ver com disciplina de física. Observação dos animais, quando a gente observa o que um animal faz, o animal ele executa aquela ação no ambiente, o ser humano ele observa e começa a estabelecer hipóteses, faz a observação, faz a hipótese, daqui a pouco faz os questionamentos, depois tem que utilizar métodos de raciocínio do tipo dedutivo e indutivo, então utiliza essas duas metodologias para comprovar, para poder produzir teorias
né, que estejam de acordo com as hipóteses, né, que o ser humano coloca. Isso aí são as etapas do método científico. Então, quem é professor sabe do que eu estou falando a respeito quando você estuda as etapas do método científico, né? Então, você tem que... isso aí é estudado em filosofia, né? Estudado em biologia, as etapas do método científico, né? Então, é isso que acontece, né? Então, vamos lá. Então, eu comecei o assunto... fazendo essa reflexão, né? Isso foi até um improviso, né? Eu até fugi um pouquinho do assunto, qual é o verdadeiro assunto aqui desta apresentação, mas de vez em quando a gente é levado, né? Para poder, a gente é levado para introduzir algo, né? E a gente acaba colocando isso como uma reflexão. Isso até serve para o assunto que vai ser apresentado, ok? Então vamos lá, agora vamos lá, né? Feito aqui a reflexão, foi de uma maneira improvisada, né? Eu não esperava por isso. Então vamos ver qual o assunto que a gente vai ver agora, tá? Realmente representa esta apresentação. Então vamos lá, ó, vamos fazer aqui. Então tá aqui, ó, apresentando aqui, ó, tá lá, ó, tá aqui, espaço docente aprendiz, parceria com aula 100. Esse espaço aqui é o assunto que nós vamos ver. Então vamos ver logo qual é o assunto. Então vamos ver qual é o assunto. Então o assunto tá aqui, ó, os direitos do cidadão, né? Então os direitos do cidadão é um assunto que é ligado na disciplina de sociologia. Então tá aqui, ó, os direitos do cidadão, né? Então tá aqui. Vamos ver aqui, ó, tá lá, espaço docente aprendiz, parceria com aula 100. E aqui você tem tá aqui, ó, nas redes sociais, ó, espaço docente, né? Aula 100, está presente nas redes sociais. Então, quem acessar ali o Facebook, então você digita espaço docente aprendiz, que vai logo aparecer, né? Então tem de matemática, tem de física, tem de química, biologia, língua portuguesa, artes, matemática, né? Física e química, história, geografia, né? Sociologia e filosofia. Então tá aqui, ó, tá lá. Aqui na rede social aqui, ó, tá bem encontrado, né? Pronto. Tá aqui e está aqui. Pronto, tá aqui, ó, pronto. Tá lá, ó. Beleza? E vamos lá. Então vamos ver aqui, começar. Vamos fazer aqui um resumo. O que acontece? Você vê que após feita a leitura aqui da enciclopédia que fala dos direitos do cidadão, pronto. Eu li o assunto, eu fiz toda a leitura, né? Então logo associei com sociologia. O que acontece? Então o professor de sociologia, o que ele pode fazer? Ele vai iniciar o primeiro dia do ano letivo, ou se for esse assunto referente a algum conteúdo do bimestre, primeiro, segundo, terceiro ou quarto bimestre, né? E então ele pode aí aproveitar, ver a dica que pode ser colocada. Vou fazer de uma forma bem resumida, né? Eu vou ver se eu procuro algum trecho aqui que pode ser considerado importante para colocar aqui na apresentação, né? Então vamos fazer de uma forma resumida e que isso vai ser muito útil e vai fazer com que o aluno ele consiga entender o assunto, né? Mostrar ao estudante, a conscientizar o estudante não só do ensino médio, mas também no ensino universitário, né? Então tem muito estudante que vai para o ensino universitário, vai ainda com uma imaturidade, né, cognitiva, ele chega à universidade com uma imaturidade intelectual e não entende por que tem que estudar sociologia, ok? Então vamos lá, vamos pegar aqui os direitos do cidadão. Essa matéria é muito boa, né, de ser estudada. É fundamental, né, cada pessoa saber, né, o que são os direitos do cidadão. Imagina que você é um repórter, então vamos lá. Aliás, que você é um repórter, não. Imagina que você estivesse andando na rua, você está lá andando, caminhando, e já pensou se você é parado por um repórter ou por alguém que esteja fazendo alguma pesquisa, um estudante, um pesquisador, né? Ele para você na rua e pede para que você... pede uma autorização, se pode gravar ou não a entrevista. Imagina que você é parado na rua e pergunta para você quais são os direitos do cidadão. Então o professor ele pode falar isso em sala de aula, simular que um de vocês esteja andando na rua
e perguntar quais são os direitos do cidadão, né? Então, perguntando quais são os direitos do cidadão. Então, vamos pegar aqui. Então, antes de a gente pegar só algumas partes aqui de uma forma bem resumida, se fosse perguntar, vamos lá, quais são os direitos do cidadão, tá aqui, ó, os direitos, né? Tá ali, ó, os direitos do cidadão, pronto. Então, quais são os direitos aqui do cidadão, né? Então, imagina, se for tá lá, os direitos do cidadão, tá lá. Direitos do cidadão, você tem os direitos. Se já responder isso aqui, né? Que são os direitos civis, tá lá. E aqui você tem os direitos sociais, pronto. E aqui você tem os direitos, né, políticos, pronto. Esses aqui são 6 direitos do cidadão, ó. Direitos políticos, pronto. Imagina começar uma aula assim, no primeiro dia do ano letivo, ou então desenvolver alguma palestra, né, algum projeto, e falando desse assunto, ele é muito bom, é bacana, é apaixonante você falar sobre isso, você ter noções, né? Cada pessoa deve ter noções dos direitos do cidadão, né? Então, por isso que a sociologia é importante, né? Que prepara o cidadão para a vida lá fora da escola, para que ele arrume um emprego e ele tenha os seus direitos, né? Saber isso dos direitos do cidadão. Então, vamos ver. Tá aqui, ó, só de responder isso aqui já é uma grande coisa respondendo aqui, né? Citando esses 3 itens. Então, vamos ver. Então, vamos começar aqui, fazer esse trecho aqui. Então, a sugestão vamos supor que o professor ele comece falando aqui, né? Então, tá aqui, eu não vou, né, claro, ler tudo, como eu sempre falo, né? Aqui eu estou dando a dica, não é para dar uma aula sobre isso, tá? Então, vamos ver aqui, pessoal. Vamos ver aqui, ó. Se for, ó, isso aqui é muito bacana começar aqui com um parágrafo que ele fala assim, ó, todos os indivíduos, né, que são membros de um Estado, o que é um Estado, né? Isto é, seus cidadãos possuem por lei os mesmos direitos e obrigações, né? Então, essa igualdade perante a lei foi uma conquista das grandes revoluções que ocorreram no século XVIII na França. Então, você vê que você já faz uma interdisciplinaridade com a história, né? Então, na Inglaterra e nos Estados Unidos, estendendo-se depois a quase todo o mundo, né? Então, já colocou aqui, você vê, já citou aqui, você vê 3 países, né? Então, você vê que começou na França. Ó, aí o professor ele pode fazer um resumo, né? Colocar no quadro, então, colocando essas informações no quadro, aí o estudante copia, porque não é só para fazer prova, isso aqui é realmente para saber, para a vida mesmo, né? Então, tá lá, ó, porque quando você aplica uma metodologia de ensino, você conscientiza o estudante de que ele não está estudando isso aqui para fazer uma prova para depois esquecer. Mesmo que o estudante pense isso, e se você ficar sempre sendo paranoico, falando sobre isso sempre, até em cada aula, o estudante não tem como esquecer, tá? Então, tá ali, ó. Aí você tá França, Estados Unidos, aí estendeu-se depois a quase todo o mundo. Então tá aqui, ó, deixa eu focar bem direitinho, ó, para acompanhar aqui a leitura, né? Neste período foram reconhecidos os direitos civis dos indivíduos, né? Quais são os direitos civis dos indivíduos, né? Os direitos que lhe asseguram a liberdade de ir e vir. Então você tem direitos civis, né? Então você tem a liberdade de ir e vir, né? Tá lá, direitos civis. Outros direitos civis, né? Outro direito civil, você tem a liberdade de imprensa, né? Pensamento e fé, né? Você tem o direito à propriedade, à conclusão de contratos e à justiça. Então, isso que eu citei faz parte dos direitos civis. Pronto, tá aí, ó, direitos civis. Aí, no século seguinte, ou seja, aqui é século XVIII, então, século seguinte, que é o século XIX, em grande parte dos países, né, aí tem os direitos políticos, né? Tá aqui, ó, você tem aqui os direitos políticos, tá lá. Os direitos políticos, antes restritos aos pequenos grupos de elite, foram estendidos a amplas camadas das populações, né? Que passaram a ter o direito de votar, de ser votado e de escolher entre as alternativas apresentadas. Tá lá, direito de votar. Aí o que acontece? Aí foram consolidados em quase todo o mundo no nosso século, né?
que é o, né, está falando aqui do século XXI, os direitos sociais que pretendem assegurar ao indivíduo um mínimo de bem-estar econômico e de segurança, permitindo-lhe compartilhar das conquistas culturais da sociedade, a começar do direito à educação primária. Então, o que acontece? Né? Ele falou aqui da educação primária, né? Então é o ensino básico, é o pré-ensino básico, né? O que acontece, né? Então você, para começar a você fazer parte, né, das conquistas culturais da sociedade, da cidade, aí ele mostra aqui essa ilustração aqui, em que você vê crianças, né? Tem duas crianças aqui e que fala assim que a educação primária é considerada um dos direitos sociais fundamentais do indivíduo, uma vez que lhe abre as portas para participar das conquistas culturais da cidade, né? Então, isso aqui, pronto, começa o ensino básico, né? Onde os alunos eles começam a ter o seu primeiro desenvolvimento cerebral, seu desenvolvimento do intelecto, seu desenvolvimento cognitivo, né? Pronto, tá aí, ó. Aí fala aqui, ó. Pronto, para tornar efetivos esses direitos, né, que são os direitos civis, né, os direitos políticos, né, e também os direitos sociais, né? Então, para tornar efetivos esses direitos, foram criadas instituições específicas como os tribunais de justiça, que protegem os direitos civis, né? Quais são os direitos civis, né? Então, aí está lá, direitos civis, vamos novamente, liberdade de ir e vir, a liberdade de imprensa, pensamento e fé, o direito à propriedade, a conclusão de contratos e a justiça, né? Então, os tribunais de justiça protegem os direitos civis. Os sistemas eleitorais e os órgãos legislativos e representativos, que são as instituições que asseguram a participação política dos cidadãos, né, na hora do voto, né, na votação, e os sistemas de educação primária, de serviços sociais e de previdência que garante os direitos sociais, né? Direitos sociais, né? Então está relacionado à escola, às instituições, à escola, né? A começar pelo pré-ensino básico, tá ali. Pronto. Aí o que acontece aqui? Acontece que eu vou falar daqui só de um trecho aqui dos direitos civis. Aí na enciclopédia aqui que eu li, ele fala, aí ele começa a destrinchar os direitos civis, depois você tem os direitos políticos, depois você tem os direitos sociais, tá aqui, ó, tá? Olha só como é que é, né? Então só vou falar dos principais, tá? Eu vou só pegar esse trecho aqui que ele fala assim, né? Ó, o primeiro passo no sentido de garantir a liberdade e a segurança dos cidadãos foi dado em 1215. Então a gente coloca um pouco de história aí, fazer uma interdisciplinaridade com a história. Quando o rei João da Inglaterra assinou o documento hoje denominado Magna Carta, uma de suas cláusulas dizia que nenhum homem, seja qual for sua condição, poderá ser expulso de sua terra, nem preso, nem deserdado, nem morto, sem ter respondido a processo legal, né? Então tá aqui, ele fala aqui, né, dá uma introdução histórica daqui, né, tá? Aí tá lá. Aí ele fala aqui, nessa carta, que é a Carta Magna, né? Magna Carta, nessa carta inspiraram-se os indivíduos que prepararam a independência dos Estados Unidos ao redigir a Constituição Americana de 1787, né? Mas o princípio da igualdade dos cidadãos perante a lei e o reconhecimento dos direitos fundamentais do homem foram, de fato, divulgados pelo mundo inteiro quando a Revolução Francesa, aí você entra aqui a parte da Revolução Francesa, aprovou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão em 1789. Esse assunto aqui, você vê que foi falado aqui, ele é um assunto obrigatório de concurso, de vestibular, e que os concursos eles exploram muito esses assuntos aqui, né, da Revolução Francesa, da Constituição Americana, e fala aqui da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, tá? Olha que interessante o professor falar sobre isso, então ele pode estar ali, ó, ouvindo aqui, depois que é publicado, né, nas redes sociais esta apresentação, aí o professor que for ver, ele vai ouvir e vai ver o que for melhor para ele de destacar alguns trechos, né, falado aqui por mim na apresentação, né.
Estes princípios estão presentes na Constituição brasileira, né, que assegura aos cidadãos a igualdade de direitos perante a lei, a liberdade de consciência, de crença e de convicção filosófica ou política, a inviolabilidade do lar, né? O direito de defesa a todo acusado, o direito de propriedade, o livre exercício de qualquer trabalho, o direito de reunião e a liberdade de associação. Tá aí, ó. Foi citado aí, tá aí, ó. Tudo falado aqui direitinho a respeito dos direitos civis, né? Peguei realmente, né, as partes principais aqui, né? Daqui a pouco ele fala aqui da ONU, aqui, ó, foi falado aqui da ONU, tá? Que tá ali, ó, tá falando aqui direitinho, ó, tá? Tá aqui. Vamos ver aqui agora os direitos políticos, né? Agora os direitos políticos já sabe, né? Que a gente tem que, né, falar, que fala do direito de votar, de ser votado, né? De escolher entre as alternativas apresentadas, né? Tá lá. Então os direitos políticos tá aqui, ó. Ele tá falando aqui. Vamos ver se a gente pega aqui um trecho importante. Ou logo aqui no primeiro parágrafo, né, que ele fala: a Constituição de 1891, em grande parte inspirada na Constituição norte-americana, que é essa aqui que foi falada nos direitos civis, né, instituiu no Brasil o regime representativo democrático, né? A República abria, assim, a uma grande massa, até então marginalizada, a possibilidade de participar do processo político, elegendo seus governantes pelo voto direto e universal, né? Então tá aqui. Mas continuavam privados deste direito os analfabetos e as mulheres. Então, naquela época, né? Estas conquistaram as mulheres, né, a igualdade de direitos políticos somente após a Revolução de 1930. Tá aqui, ó. Outro assunto muito importante que é sempre debatido, né, nas aulas de sociologia, que instituiu também o voto secreto. Os analfabetos, porém, pela Constituição de 1967, em vigor no país, não têm o direito de votar. Isso naquela época. Então tá aí, ó. Foi falado aí, né? Aí foi falado, segundo esta Constituição, que é de 1930, né? Tá lá. Vamos ver. Aliás, perdão. De 1967, que a 1930 é a Revolução de 1930. A Constituição é de 1967, são eleitores todos os brasileiros maiores de 18 anos, de ambos os sexos, exceto os analfabetos, os que não se exprimem em língua nacional e os individuais, né, cujos direitos políticos tenham sido suspensos, né? Isso aí que fala na Constituição de 1967, tá? Qualquer eleitor maior de 21 anos tem o direito de se candidatar à Câmara dos Deputados como representantes do povo. Já para candidatar-se ao Senado Federal, onde se reúnem os representantes dos estados, ou a presidência da República, a idade mínima é de 35 anos. Tá aqui, ó. Pronto, tá ali. Tá? Pronto. Falamos dos direitos políticos. E agora vamos ver, por último, que são os direitos sociais. Tá aqui, ó. Vamos ver aqui os direitos sociais. Então, os direitos sociais estão relacionados à lei do trabalho e da previdência social. Tá lá. Aí volta. Então, quando o professor vai para cada assunto aqui, subtítulos, né? Aí volta, aí ele tem sempre que ficar perguntando: pessoal, vamos lá, vamos recordar o que são os direitos sociais, civis, políticos, fazer a turma repetir, né? Ser repetitivo, e não dá para esquecer, né? Não vamos pensar em memorização, decoreba, nada disso. Se você compreender o que é, fica fácil você, vamos supor, memorizar de uma forma, né, disciplinada, né? Não procurar decorar para fazer uma prova. É você saber por saber, né? Aprender por aprender e não aprender por causa de prova, né? Temos que tirar esse pensamento. Que se você tiver com esse pensamento, a sua mente vai ficar sempre fechada. Tá lá. Tá aqui, ó. Ele fala aqui: os direitos e benefícios sociais no Brasil são assegurados pela legislação do trabalho e da Previdência Social. Foi a partir de 1930, né, que foi aqui na Revolução, né, de 1930, né, quando se intensificaram os processos de industrialização e de urbanização do país, que o Estado passou a tratar mais sistematicamente das medidas sociais de proteção ao trabalhador e da própria organização das associações profissionais dos trabalhadores, né? Todas as medidas tomadas expressas em decretos e leis foram agrupadas e ordenadas em 1943, né? 13 anos depois, né? Na consolidação das leis do trabalho, CLT. Pessoal, como tem gente que não sabe nem o que é CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas,
né, das leis do trabalho, não sabe o que é o regime do CLT, né? Por isso que existe a disciplina de sociologia, para explicar tudo isso, né, através dos direitos do cidadão. Isso aqui é um assunto apaixonante de fazer um debate em sala de aula, né? Às vezes tem assim estudantes, né, que trabalham e estudam à noite, vamos dizer assim. E aí tem estudantes que conseguem falar a respeito sobre isso, dos direitos do trabalho, né? Muito legal isso, né? Que persiste até nossos dias, tendo sofrido poucas alterações, né? Então tá ali, ó, a CLT, tá lá. A CLT instituiu o uso obrigatório da carteira de trabalho e previdência social, documento que prova a identidade e a relação de emprego do trabalhador, né? Tá ali. Este documento é indispensável para a reclamação dos direitos perante a Justiça do Trabalho e a Previdência Social. Então tá aqui, ó. Pronto, tá ali falando tudo, né? Aí os empregados que precisam apelar à Justiça para resolver problemas relacionados ao trabalho podem fazê-lo pessoalmente ou através dos sindicatos, né? O que são sindicatos, né? Então tá lá. São associações de trabalhadores que têm o objetivo de estudar, defender e coordenar os interesses de uma categoria profissional. Pronto, tá aqui, ó. Tá aí, ó, falando tudo aqui. Aí fala aqui do CLT mais um pouco aqui, né? Tá lá, ó. Pronto, ó. Fala tudinho, ó, a respeito aqui, ó, destrinchando, né? Aí o professor ele pode fazer a pesquisa ali, ó, mais profundamente. Aí pode deixar isso para um segundo dia de aula, ou terceiro dia, né? Tá lá, ó. Vai estendendo aqui o assunto, é muito legal, e pega assim realmente as partes principais, as partes, né, predominantes aqui, e aos poucos a gente vai aprendendo, né? Tá ali, ó, pronto. Tá aqui, ó, falando tudo, ó, todo trabalhador tem ainda direito a receber o 13º salário, né? Tá lá, falando tudo aqui, ó. E aqui fala do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço aqui, ó. Então, quando a gente fala de FGTS, CLT, tudo está relacionado aos direitos sociais, né? Leis do trabalho e da previdência social, ó. FGTS, CLT. Muita gente não sabe o que é o FGTS. Ah, mas eu não tenho assim atividade que eu receba FGTS. Mas pelo menos tem um conhecimento. É importante você ter o conhecimento a respeito disso, né? Por isso que a escola é para isso, né? Vamos lá. Tá aqui, ó. Aí fala CLT de novo, ó. Tá aqui, ó. Pronto. Aí fala aqui Previdência Social, né? Por exemplo, como esse aqui é uma enciclopédia bem antiga, né? Mas ele serve direitinho, né? Ele deu o recado para que é uma ferramenta que ajuda a você planejar a aula, de você fazer uma introdução motivacional, né, ao estudo de sociologia. Aqui você vê que ele fala INPS, já não existe mais essa sigla, agora é INSS, tá? Tá lá, ó. Pronto, tá aqui, ó. Não, é bem antiga, mas ele serve muito bem, né, pra gente entender, né? O negócio é você entender. Ó, fala aqui do PIS, né? Ó, PIS, né, que é o Programa de Integração Social, né? Tem muita gente, né, que não sabe o que é o PIS. O que é o PIS, pessoal? Que você vê que através do PIS, né, você tem os trabalhadores, ele participam dos lucros das empresas e a extensão dos benefícios do INSS, as domésticas, né? As empregadas domésticas, por exemplo, tá? Então, é isso aí. Então, essa aí é a dica que eu estou dando, né? Tá aí, citei os itens aqui, né? Tá aí, pronto. Tá aí, pessoal. Então, tá aí, ó. Mais uma dica aí, né? Foi dito para a disciplina de Sociologia, os direitos do cidadão, um assunto muito bom de você ler, de você debater, e para você ter um conhecimento que vai servir para a sua vida toda, né? É vitalício esse assunto, tá? Então, e que essa dica ela sirva de base, né? Sirva de ferramenta para melhorar a qualidade da aula, ok? E obviamente, a compreensão dos estudantes, né? Então, tá bom. Valeu, pessoal. Um abraço e até lá.